Hoje é o segundo domingo da Quaresma e hoje é dia também de São João de Deus, que é o celestial padroeiro junto com São Camilo de Leles, dos hospitais, dos que trabalham na área de saúde, enfermeiros, médicos e também dos doentes. Por isso, a segunda oração da missa é a comemoração dele. O introito da missa nos diz: recordai-vos, Senhor, da vossa misericórdia e da vossa piedade, que já vem desde o princípio, e não deixeis que os inimigos nos sobrepujem, mas livrai-nos, ó Deus de Israel, de toda a nossa aflição. A vós, Senhor, levantei a minha alma, tenho confiança em vós, ó meu Deus, por isso não serei confundido. A oração coleta do domingo de hoje nos diz: ó Deus, pede a Nosso Senhor, ó Deus que nos vedes destituídos de toda a virtude, guardai-nos interior e exteriormente e defendendo o nosso corpo de toda a adversidade, purificai a nossa alma dos maus pensamentos. E a epístola de hoje é a carta de São Paulo, apóstolo aos Tessalonicenses. Irmãos, nós vos rogamos e suplicamos no Senhor Jesus, que como aprendestes de nós, de que maneira deveis andar e agradar a Deus, assim andeis para ir progredindo cada vez mais na perfeição. Pois sabeis que os preceitos vos dei. Portanto, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que eviteis a fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santidade e honra, não nas paixões da concupiscência, como fazem os gentios, que não conhecem a Deus, e que ninguém oprima ou engane o seu irmão em qualquer assunto, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como já vos dissemos e atestamos. Porque Deus não vos chamou para a imundície, mas para a santidade em Jesus Cristo nosso Senhor. O gradual da missa diz: a angústia do meu coração dilatou-se, e arrancai-me, Senhor, da minha extrema miséria. Vede aonde cai e como sofro, e perdoai todos os meus pecados. O trato: louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Quem cantará as maravilhas do Senhor e publicará os seus louvores? Ditosos os que guardam a justiça e praticam a todo tempo. Lembrai-vos, Senhor, de nós, segundo o amor que tendes ao vosso povo, e visitai-nos com a vossa salvação. Em pé. O Santo Evangelho é segundo São Mateus. Naquele tempo, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e levou-os à parte a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto ficou refulgente como o sol, e as suas vestiduras tornou-se brancas como a neve. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E tendo Pedro tomado a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom nós estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem resplandecente os envolveu, e eis que saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho dileto, em quem pus toda a minha complacência, ouvi-o. E, ouvindo isto, os discípulos caíram de bruços e tiveram grande medo. Porém Jesus aproximou-se deles, tocou-os e disse-lhes: Levantai-vos e não temais. Eles então, levantando os olhos, não viram ninguém mais senão Jesus. E quando desciam do monte, Jesus ordenou-lhes, dizendo: Não digais a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Podem sentar. O ofertório diz: meditarei nos teus preceitos, que amei com ardor, e levantarei as minhas mãos para cumprir os teus mandamentos que amei. E a oração secreta diz: dignai-vos olhar, Senhor, com bondade para este sacrifício, e fazei que nos aproveite para progresso espiritual e salvação. E a antífona da comunhão: ouvi o meu clamor e atendei, ó meu Deus e Senhor, as vozes da minha oração, porque é por vós, Senhor, que eu clamo. E a oração da pós-comunhão: nós vos suplicamos, Senhor onipotente, que façais que dignamente vos sirvam os que alimentais com estes sacramentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. nossos santos anjos da guarda, vigiai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos fiéis, estamos no segundo domingo da Quaresma e como é um tempo de penitência, então o Padre vai lembrar algumas coisas sobre esta prática, principalmente no que se diz respeito ao jejum. Então eu vou citar aqui, de modo um pouco extensivo, um Papa, Bento XIV, e depois outro e alguns santos. Este Papa, nesta carta, ele nos faz umas recomendações, fez aquele então há mais de 200 anos atrás, sobre um grave problema que sempre existiu na cristandade, é de mitigar as práticas. Às vezes, e sempre aconteceu, que as leis, não todas as leis universais, pode-se acontecer ser injustas em algum caso. Em que sentido? Por exemplo, há uma lei universal de jejuar, mas haverá algum caso que tenha pessoas que não podem fazer esta prática. Então, se para que isso não aconteça, que tenham pecado não podendo cumprir, não, então existe a dispensa. Mas acontece que nós, que não necessitamos de dispensa, por causa do pecado original, nós nos olhamos os que estão dispensados e também queremos ser dispensados. Aí começa a mitigação do rigor das práticas, porque em todos nós, uns mais, uns menos, por questão do pecado original, nós temos horror a tudo que é árduo. E como a penitência tem essa parte aflitiva, então causa um certo incômodo, ou muito, dependendo do caso. Então, sempre estamos a olhar uma dispensa. Então, o Santo Padre, daquele então, Bento XIV, com zelo muito de um pastor, um coração realmente paternal e, por outro lado, com amor à prática católica, ele nos ensina. Por isso, vou ler. Naquela então, ele mandou colocar um exemplar desta carta assinada em todos os lugares públicos. Então vamos, como estava enterrada nas atas do arquivo do Vaticano, que ninguém lê mais essas coisas, então peço pela doutrina de sempre da Santa Igreja, que vem bem lembrar-nos neste tempo. Diz o Santo Padre: nós, embora sem mérito pela inefável riqueza da bondade divina, constituída no mais alto governo da Igreja Universal, Igreja Católica, confirmadores da verdadeira fé e guardiões da disciplina eclesiástica. Então, nós sabemos que o Sumo Pontífice ele tem que manter essas duas coisas. A fé católica, para que ela não se confunda com opiniões, com pareceres, e depois tem que manter os bons costumes, porque é a fé e a moral que salva. Se nós separarmos uma da outra, nós nos tornamos luteranos. O luteranismo foi dentro do catolicismo, quando se sai, não excomungado, Lutero, ele é o primeiro a desassociar e fazer disso bandeira, uma fé sem obras. Então o Papa está dizendo, ele é o guardião da fé e também o mantedor dos bons costumes, católico. Então, como desejamos, acima de tudo, proteger, diz o Sumo Pontífice, contra a flacidez daqueles que jejuam, o jejum quaresmal, e se referir na medida do possível, com a bênção de Deus, à observância primitiva desse jejum. O que acontece? Existe uma lei eclesiástica, eu me refiro ao Código de 1917, em que permite, nós temos que distinguir entre o permitir e o mandar. A Igreja manda jejuar, isso é uma prática. Agora, como que ela quer que jejue? O Santo Padre vai explicar aqui. É uma refeição principal no dia.
seja almoço, seja janta. Essa refeição, ela pode ser uma refeição inteira, ou seja, comer à saciedade. Pode beber nesta refeição um suco, dependendo do dia desse jejum, até uma bebida alcoólica é permitido, sim. Obviamente, na Sexta-feira Santa, essas coisas permitidas, por bom senso, se sacrifica, se bebe água, hein? Dia de morte de Nosso Senhor, tchau, refrigerante, vinho, e é água que se bebe nesse dia. Bom, pois então. Então, o Santo Padre está dizendo que isso é um jejum. Ele vai explicar mais adiante. Mas só que a flacidez coloca o quê? É confundir o permitido com o obrigado. Então, nós temos aí, é permitido tomar o nosso café da manhã, que deve ser pobre, é um pão seco com café. E se vier a passar algum incômodo à noite, também é permitido uma coisa parecida com o do café, um pouco mais, inclusive. Os moralistas dizem 250 gramas. Não precisa pesar, hein? Come um pão ou 2 pães, ou 3 secos, e coma um pouco de salada, alguma coisa. É permitido, mas o jejum da igreja consiste, no sentido estrito, uma refeição por dia. Assim foi praticado desde sempre. Então, a flacidez. Aí o Sumo Pontífice continua. Sempre esteve em todo lugar, desde o início da igreja, pontos fundamentais da disciplina correta. Com nossa carta, na forma de um resumo dirigido a todas as congregações, no dia 30 de maio daquele então, nós nos esforçamos para excitar o zelo destas fraternidades em comprometer-se com este fato de que, neste ponto, nem o alívio desejado das ansiedades da nossa preocupação apostólica, nem o remédio salutar contra a decadência do jejum mais sagrado foram perdidos. Ou seja, existem muitos dias de penitência em que também já nós perdemos por causa da flacidez dos costumes. Mas é o sagrado tempo da Quaresma. E é muito belo, senhores que puderem, olhar o missal, que todos os dias deste tempo tem uma missa própria. E quase em todas as missas, quer na coleta, quer nas outras orações secretas ou pós-comunhão, se faz menção do jejum. E às vezes parece uma mentira, porque a igreja está se afligindo rezando e nós estamos aí cheios de alimentos como se fosse um dia qualquer. Então, nas nossas orações não existe mentira, hein? No rito da igreja, muito menos, são perfeitíssimos. Então, é um tempo que devemos fazer o jejum. Então, o Santo Padre quer pôr remédio a este problema. Consciente, então, da caridade pontifícia paterna, que sabe apoiar a fragilidade dos fracos e se enfraquecer com os fracos, como julgamos que, às vezes, por justa razão, ou quando uma necessidade muito séria e urgente exigir, a generosidade apostólica deve ser dispensada do jejum. Por isso também prescrevemos, entre outras coisas, que a única refeição deve ser observada sem adição de refeições com alimentos permitidos ou não permitidos. Isso é impressionante. O Sumo Pontífice está fazendo uma distinção, porque o que ele quer nos levar, aonde ele quer nos levar? À perfeição. Então, a perfeição consiste no preceito. E depois tem a superrogação, que são os que se agrega. Então, a lei da Santa Igreja permite as 2 refeições pequenas, não a parva e a consoada, e uma refeição principal. Mas o Sumo Pontífice está querendo restabelecer o perfeito jejum, que é uma só refeição no dia que se faz o jejum. Se querem fazer menos que isso, perfeito, mas fazer mais que isso, temos o limite das 2 refeições pequenas, consoada e parva, e a refeição principal. Mais que isso já é pecado. Então nós estamos limitados a fazer mais do que a igreja manda, mas nunca fazer menos. Mas o que consiste é uma prática precisa, uma só refeição por dia. Então o Santo Pontífice vai dizer que existem pessoas que estão debilitadas, que são os que precisam de dispensa. E ele, como pastor supremo, as dispensa. E também os bispos podem dispensar, alguns casos também o sacerdote pode aplicar essa dispensa. E outras, a dispensa é evidente,
porque a prática católica não tira o bom senso das pessoas. O jejum é para sentir fome, não é para passar mal. Então, se estamos com açúcar baixo, a ponto de a qualquer momento vai desmaiar, ou estamos com um enfraquecimento tal que vai impedir de cumprir o meu dever de Estado, coma, não é pecado. O jejum não está para nos deixar em cima da cama fracos e impedir o cumprimento de dever de Estado. Então, uns trabalham com mais obras servis, às vezes também as obras intelectuais que consomem também, precisa comer um pouco mais, se come um pouco mais. Se está sentindo alguma coisa, coma alguma coisa a modo de remédio, mas não deixar que as nossas desculpas acabam enfraquecendo esta prática, que é uma prática seríssima. E se nós não observarmos este rigor, a nossa Sexta-feira Santa não tem sentido. Não tem sentido celebrar a paixão de Cristo na Sexta-feira Santa se nossa quaresma foi como qualquer outro dia do ano. Perde o sentido. E depois no sábado e domingo de Páscoa, quando ouvimos o Aleluia, que a igreja durante sentido, porque não entende para que tanto júbilo quando nós passamos um dia ou os 40 dias como qualquer outro dia do ano. Então nós não entramos no espírito da cruz de Cristo e tampouco temos parte com a glória de Cristo. Essa é uma das razões porque depois de muita vida flácida com esta prática, que quiseram destruir com tudo isso, com as reformas, que foram reformando o culto católico e virou a missa nova, em que a cruz de Cristo não se encontra presente. Aí colocaram o ressuscitado porque a alegria do ressuscitado, segundo eles, já são as alegrias do homem dos 365 dias do ano, não conhece a cruz de Cristo. E se nós não conhecemos a cruz de Cristo, tampouco vamos conhecer as glórias de Cristo. É um olhar muito superficial. Então nós vamos entender por que mudaram o nosso culto, por que desfiguraram e tiraram tudo isso, essa parte ascética, negativa. Por quê? Porque o homem, segundo o pecado original, com os critérios da sua falta de amor à cruz e ao sofrimento, acabou se dispensando, ou exagerando as dispensas justas e bem-vindas dadas pela Santa Sede Apostólica. E assim foram acabando com todo rigor e acabaram, hein? Nós, antigamente, por exemplo, na Idade Média, no tempo da perfeição católica, na festa dos apóstolos, são 12 apóstolos, na vigília dos 12 apóstolos se jejuava. Depois, as principais festas de Maria Santíssima, também se jejuava na vigília. Depois, a vigília também dos apóstolos, as têmporas, que são 4 vezes por ano, por causa das 4 estações, na quarta, sexta, sábado, que antecede a mudança de estação, também se jejuava, para que Deus Nosso Senhor santificasse a estação, para que não ocorressem excessos nem do frio, nem de chuva, nem de sol, e assim as colheitas, tempo de semear e de colher, tudo ocorresse bem, porque o diabo é inimigo do êxito do homem. Então se pedia, a igreja se afligia com jejuns e toda a cristandade para impedir a ação diabólica. E tudo isso acabou. Tudo isso acabou. Vemos na nova liturgia que nem existe têmporas. As vigílias todas acabaram também, deve ter ficado uma ou outra, da qual não me lembro, mas em todo caso o espírito de se afligir com jejuns está quase completamente ausente, reduzido a 2 dias por ano, que é uma quarta-feira de cinzas e uma sexta-feira santa, e é um jejum feito com tal rigor que não parece. Sexta-feira santa, as bacalhoadas, não todos em família, até muito bem, mas celebrando como uma festa. E fizeram da Sexta-feira Santa o domingo de Páscoa. E se perdeu todo o sentido da cruz de Cristo. Todo o sentido. Foi realmente coberto de um monte de dispensas mal aplicadas pelo homem com o critério do pecado original. Continua o Santo Padre. Naquele então, ademais de uma só refeição e da abstinência de carne, que é outra prática que normalmente se une ao jejum, era proibido comer carnes, ovos, não, carne pela abstinência de carne, ovos e lactícios e derivados era proibido, porque são substâncias que alimentam muito o homem. Então, às vezes um copo de leite, alguns ovos cozidos, vale por um bom tempo de dar uma proteína, alimenta bem. Então a Santa Igreja tirava, antigamente era preceito, hoje em dia não,
não é obrigado a tirar os ovos lactícios. Porém, fica o conselho. Se o sumo pontífice quer restabelecer, naquele então, queria a prática do rigor antigo, que era uma só refeição, então também nos fica o conselho de tirarmos pelos 40 dias, ou às vezes os ovos, ou às vezes o leite derivados. Não custa nada, ou todas essas coisas, e conhecer, pelo menos alguma vez na vida, praticar uma quaresma segundo a intenção da Santa Igreja, para que saibamos o que é isso e vermos o que nós perdemos, que junto com o jejum, nós não perdemos só o sofrer a cruz de Cristo, perdemos todas as graças anexas a esse sofrimento com a cruz de Cristo. Ficamos privados de muitas graças junto com esta prática devota. Aí o Santo Padre diz, deve-se observar a única refeição, sem adicionar refeições com alimentos permitidos e não permitidos, a menos que o motivo de doença certo e arriscado intervenha para exigir que seja feita de uma outra forma. A mesma coisa que prescrevemos e ordenamos expressamente a indivíduos fiéis de ambos sexos, por meio de letras únicas, sempre na forma de breve, que lhes dá, por causa da devida doença em que se encontram, permissão para comer durante a Quaresma Santa e outros dias dedicados ao jejum. Então o Santo Padre está dizendo que tem certos casos que ele próprio, por um breve, uma carta, dispensou a alguém, ou alguns, às vezes uma nação, passa um pós-guerra, então a quaresma, eles já tiveram uma quaresma no tempo da guerra, então o padre pode liberar, não, para que não se pratique, ou alguma intempérie, problemas de colheita, que deve se trabalhar com muito ardor para não perder, então os padres, os bispos, em alguns casos mesmo o Santo Padre dispensava. Ele está dizendo assim que a permissão dos particulares fique para os particulares que precisarem dessa dispensa, mas só que os que não precisam da dispensa, que pratiquem o ardor, o rigor católico ascético do jejum. E aí o Santo Padre continua, portanto, oremos e peçamos ao Senhor, e ele se refere aos demais para que exortem os povos confiados a seus cuidados de maneira paternal a tomar prontamente o remédio do jejum santo adequado para curar aquelas feridas das quais todo homem é atingido pela fraqueza humana. Avise-se que não é uma questão de pouca importância, mas de extrema gravidade, ou seja, observar e manter o jejum adequado para purificar a alma e os corpos. Reanima-os, portanto, com a esperança dos bens celestes, para alcançar os quais o sofrimento do momento presente não são comparáveis, pelo contrário, inconveniente, momentâneo e leve, não da tribulação, mas de uma pequena abstinência. Obtém uma imensa quantidade de glória no céu. Os atletas que competem são temperamentais em tudo, a fim de obter uma coroa corruptível. Os soldados do exército cristão, tão ineptos e delicados, deveriam se envergonhar de se esquivarem da comunhão com a cruz de Cristo, que dá esperança a uma coroa incorruptível, preparada para aqueles que lutam adequadamente. Como desejo e empenho desta coroa, com grande afeto, estendemos a todos a bênção apostólica a ser transmitida em nosso nome a todos os povos. Então, o Sumo Pontífice está dizendo que deveríamos ter vergonha de esquivar-nos da cruz de Cristo. Isto é conhecido nos tempos modernos. Sabemos que quantos não medem esforços para uma coisa humana. Hoje, como as pessoas não têm Deus, a saúde virou a divindade. Então, ter saúde é o grande movimento de todos os homens. É verdade que a saúde é uma boa coisa e é um meio para chegar até Deus, mas o meio de conseguir saúde ou de mantê-la, hoje é um meio religioso. As pessoas acordam não sei que horas, às vezes, para correr não sei quantas horas por dia. Eu não condeno essas práticas, não as condeno. Faz bem, sim, a vida moderna, muito exagerada, não, em certas coisas são prejudiciais à saúde. Podemos e devemos conservar a saúde, perfeito. Mas só que para a religião nós não fazemos as coisas religiosamente. Isso é vergonha para nós. Então, nós não podemos rezar todos os dias, mas religiosamente se pode se correr todos os dias.
Nós não podemos dedicar um tempo, quando possível, à igreja, tantas vezes, não, só o domingo, mas a academia se pode ir todos os dias e passar horas ali. É uma coisa a se pensar. Se nós não servirmos a Deus religiosamente, nós vamos nos servir ou servir a outra coisa religiosamente. É isso que está acontecendo. No tempo do Sumo Pontífice isso não acontecia, talvez não como uma regra cujas exceções eram poucas. E hoje é isso que acontece, as exceções são poucas. O homem faz tudo religiosamente, salvo servir a Deus, que não é religiosamente. E sobre este mesmo tema, o Papa São Leão Magno, ele diz que em todos os dias desta vida, os jejuns nos dão força contra o pecado, vence a concupiscência, afastam as tentações, quebram a soberba, mitigam a ira e alimentam todos os afetos de nossa boa vontade para conseguir a madurez na virtude. Então nós vemos aqui 2 papas com palavras breves a exortar a fazer jejum, e este é o tempo propício, mas durante o ano nada impede, por devoção às sextas-feiras, à paixão de Cristo, de continuar esta prática. Santo Agostinho, agora o Santo Padre, nos vai dizer: o jejum limpa a alma, levanta a mente, submete a carne ao espírito e torna o coração contente e humilde, dispersa as nuvens da concupiscência, apaga o fogo da luxúria e acende a verdadeira luz da castidade. E entra a alma a se enxergar a si mesma. É outro efeito de jejum, e tudo nós necessitamos. E nós necessitamos não por capricho, é uma necessidade para a salvação das nossas almas, colocar essa ordem que o pecado veio a destruir. E o jejum é um meio eficazíssimo para colocar a ordem de Deus na nossa alma, ou seja, que o nosso corpo se submeta à nossa alma e a nossa alma se submeta a Deus, nosso Senhor. E São Pedro Crisólogo, o jejum é a alma da oração e a misericórdia dá vida ao jejum. Ninguém queira separar estas 3 coisas, pois são inseparáveis. Quem pratica somente uma delas, ou não pratica todas simultaneamente, é como que se fizesse nada. Por conseguinte, quem ora também jejue. Quem jejue pratique a misericórdia. Quem deseja ser atendido nas suas orações, atenda às súplicas de quem lhe pede, pois aquele que não fecha seus ouvidos às súplicas alheias, abre os ouvidos de Deus às suas próprias súplicas. Então, ao jejum se agrega a esmola. O que nós não comemos, isso deve ser sacrificado. Então, todas as carnes da abstinência, eu pego o valor daquele sacrifício e vou entregar a uma instituição de caridade, porque eu sacrifiquei, não é só não comer. Isso não é obrigado, a igreja não manda, mas é o bom senso católico. E a outra prática, uma se une à outra. Aí vem a esmola. O que eu não comi, eu vou entregar a um pobre. Então, todas aquele sacrificado pela abstinência, o jejum, alguma coisa, pelo menos, ofereça a uma instituição, e assim se ganha o mérito da esmola também. E Santo Tomás, à sua vez, ele vai dar 3 motivos também para que se jejue. O primeiro, para reprimir as concupiscências da carne, que os anteriores também mencionaram este aspecto. Donde o dizer do apóstolo São Paulo, nos jejuns, na necessidade, porque o jejum conserva a castidade, pois, como diz São Jerônimo, sem seres abaco, Vênus esfria, e é pela abstinência da comida e da bebida que a luxúria se amortece. Então, outro aspecto, vimos que o homem serve religiosamente seu corpo, e vemos também que o homem hoje, toda a humanidade, serve com divindade o seu corpo. E aí vem todos os sacrifícios de almas que são dilaceradas no altar da vaidade. Aí vem a sensualidade. Então, toda a imodéstia dos vestidos, porque ninguém cuida do corpo de modo a ser atrativo sem expô-lo. Então, as pessoas juntam o cuidado do corpo com a exposição deles, porque estão servindo a Vênus e Baco, ou seja, a concupiscência. É idolátrico este aspecto do pecado carnal nos tempos em que nós nos encontramos. Segundo, praticamos o jejum para mais livremente se nos elevar nossa alma na contemplação das sublimes verdades,
Por isso, refere a Escritura que Daniel, depois de ter jejuado 3 semanas, recebeu de Deus a revelação. Então, as almas hoje que se encontram com tantas distrações para conseguir rezar por causa das redes sociais, etc., que acabam entorpecendo o espírito, então o jejum vai ser purificador das nossas mentes para conseguir rezar, para conseguir enxergar a verdade sem estar nublada por estas luzes malignas dessas telas diabólicas que estão entorpecendo as nossas almas. Terceiro, diz São Tomás, para satisfazer pelos nossos pecados. Por isso diz a Escritura: convertei-vos a mim de todo o vosso coração em jejum, em lágrimas e em gemidos. O que ensina Santo Agostinho num sermão. O jejum purifica a alma, eleva os sentidos, sujeita a carne ao espírito e faz-nos contritos e humilhado o coração, dissipa o nevoeiro da concupiscência, extingue os ardores da sensualidade e acende a verdadeira luz da castidade. Então, também, outra razão, pecados temos muitos, passados e presentes. E se nós expiamos com o jejum e com a penitência, nós somos preservados de futuros pecados. O jejum é preventivo ou curativo? Então, é de uma necessidade extrema. E São Leão Magno, Papa, vai dizer: o que pode ser mais eficaz do que o jejum? Por sua observância nos aproximamos de Deus e, resistindo ao diabo, triunfamos das seduções dos vícios. O jejum sempre foi um alimento para a virtude. Da abstinência, enfim, procede os pensamentos castos, a vontade reta, conselhos saudáveis, e pela mortificação voluntária do corpo, damos à morte a concupiscência da carne, renovando o espírito pela prática das virtudes. Mas como a salvação de nossas almas não é conquistada apenas pelo jejum, completemo-la pela misericórdia para com os pobres. Seja abundante em generosidade o que retiramos ao prazer. Que a abstinência dos que jejum reverta para o alimento dos pobres. Pensemos na defesa das viúvas, no socorro dos órfãos, na consolação dos que choram e na paz aos revoltosos. Que o peregrino seja recebido e que o oprimido seja ajudado, que o nu seja vestido, que o doente seja curado. Então vemos que o jejum clama pelas obras de misericórdia, em definitiva. E continua o Sumo Pontífice, a fim de que todos os que oferecem o sacrifício da nossa piedade por estas boas obras a Deus, autor de todos estes bens, mereçam receber dele o prêmio do Reino Celeste. Isso é São Leão Magno, Papa, num sermão sobre o jejum. Então, queridos fiéis, esse tempo, façamos nosso jejum. Todos podemos nos privar de algo da mesa, ou fazer um jejum de verdade e sentir a fome em nossos corpos. E a nossa fome, como dizia São Leão, vai mover a misericórdia. É outro aspecto do mal moderno. Os homens são extremadamente egoístas. Nós não saímos de nós mesmos como autocontemplando, pois nos achamos divindade e não vemos o sofrimento das pessoas, hein? Hoje, no melhor dos casos, existe um sentimentalismo muito barato de se compadecer, ou seja, chora, se aflige das misérias dos outros, ou as difunde: olha só, pobre, aconteceu tal tragédia. Muito bem, porque um aspecto da miséria humana é viver como corvo sobre as misérias dos outros. Mas não põe remédio. Isso não é verdade. Isso não é verdadeira caridade. A caridade se compadece das misérias alheias e, na medida do possível, tenta remediá-la. Isso é misericórdia, de verdade. Então, quando nós aplicamos a justiça, nos afligindo com jejuns, vamos aproveitar aquilo que nós estamos sacrificando, que vai ser alívio de alguém. Então vamos praticar obras de misericórdia, em definitiva, como dizia São Leão Magno. E assim vamos praticar a perfeição da ascética católica, que junto com rigor sobre si, é muito caridosa para com os demais. Então peçamos a Nosso Senhor, que durante esses dias, já fazia 2 semanas que estava sendo tentado pelo diabo, com fome, e ele praticou esse jejum. Justo o evangelho de hoje aparece no Monte Tabor, Elias e Moisés. Santo Elias fez jejum de 40 dias. E Moisés, para receber a lei, também jejuou 40 dias. Então hoje na Transfiguração temos 3 jejuadores de 40 dias. Moisés, Santo Elias e Deus nosso Senhor Jesus Cristo.
E a transfiguração vai mostrar a Nosso Senhor, aos seus apóstolos, algo da sua glória, para que quando ele morrer na Sexta-feira Santa, eles não tenham temor e não percam a fé na divindade de Nosso Senhor. Mas aí, o que Nosso Senhor junta neste monte para transfigurar? 3 jejuadores, ele mais 2, que praticaram o perfeito número 40 de dias de jejum, para também nos deixar claro, veremos sua glória, mas ele vai mostrar sua glória para aqueles que praticaram o jejum quaresmal com rigor. Louvado seja Nosso Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.